Eu vou dizer que tá muito apertado, que a forma é pequena. Tá ficando... A forma é pequena e tá fazendo calo. Uhum. É. Júnior, vem gravar! Vai. Vai fazer yoga? Hã? Mas namastê, não. Tá, a gente vai começar, tu falando quando é que tu começou, quando é que tu se viu como uma pessoa que gosta de música. De música, tá? Quando era criancinha. Quando eu era criança. Quer que eu fale já agora? Vou testar pra ver se o áudio tá funcionando. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, quando eu aprendi a tocar os meus primeiros acordes com a minha irmã mais velha. Violão? Violão. E, tipo, eu queria cantar, não gostava de violão. E aí, tipo, eu perguntei se dava pra tocar violão com um acorde Tinha só. quantos anos? Uns 8, 9 no máximo. E aí eu queria cantar e eu precisava me acompanhar, porque eu dependia dela pra ela tocar alguma coisa pra mim, pra eu conseguir cantar. Então eu sempre tive esse negócio de querer ser independente. E eu queria tocar pra mim mesma, né, cantar. E aí eu tinha preguiça de aprender a tocar violão, porque eu tinha que aprender muitos acordes, né? E pra mim era muito difícil e eu não queria, achava muito cansativo. E aí eu perguntei se eu podia tocar o violão com um acorde só. Quero que Pem! Pem! E aí ela disse que não. Ai, droga, eu só vou ter que aprender a tocar violão. Aí Não, são mais 5 cordas. Que droga! E aí ela me ensinou os acordes e tudo mais. Peraí, ela tinha quantos anos, essa menina? Ela era mais velha que eu. Se eu tinha 9, 10, 11, 12, uns 13. E ela já tinha noção, ela já sabia. Ela sempre, desde criança, já estudava música também. Que E legal. tipo, ela toca muito bem teclas, ela é baixista, né? Mas ela toca muito bem teclas, violão, bateria. E aí, quando eu fiz uns 14, tudo que ela queria fazer, eu queria fazer também, porque irmã mais velha é assim, a gente quer fazer tudo que ela quer fazer. E aí ela começou a tocar bateria e tipo, não tinha dinheiro pra comprar bateria, né? Ela fazia umas baterias de Lata latinha. de leite ninho. Era. Sério? Bem pequenininha, ficava bem massa assim o som, sabe? E aí eu fiquei apaixonada, eu queria uma bateria, eu queria ser baterista, não queria mais nada, só queria ser baterista. E aí eu pedi a minha mãe para comprar um violão pequeno, porque eu era uma criança e eu não queria um violãozão, eu já queria tudo do meu tamanho. Até hoje eu sou assim, não gosto de guitarra grande. Porque quando eu era menorzinha, eu queria um violãozinho. E aí um amigo meu lá do bairro tinha um violãozinho. Não era um cavaquinho. Ele tinha um violão mesmo, só que pequeno. Aí eu fiquei apaixonada pelo violão. Aí minha mãe comprou o violão pra mim, a bichinha. Tudo que eu queria, ela comprava. E aí ela fazia meu pai comprar, né? E aí quando a Vanessa não tinha... Então sempre teve apoio de todo mundo, de uma certa maneira. Bom, mas sempre pela visão de que aquilo era um hobby, não que isso poderia se tornar um trabalho, né? Então, tipo, inicialmente quando eu era criança, sim, tipo, ela quer brincar, ela quer Essa brincadeira tá saindo um pouco cara, mas vai. Tipo isso. E eu sempre fui muito insistente. Até hoje eu sou insistente no que eu quero. Eu acho que desde criança assim, eu era assim também, eu queria muito, então eu insisti até eu conseguir. E aí a minha irmã queria uma bateria, não conseguiu uma bateria, mas eu consegui a bateria. E aí quando eu fiz o aniversário de 15, eu já tocava violão, mas aí eu ganhei a bateria, eu tava na vibe baterista. E aí na época que eu era baterista, eu sempre quis tocar guitarra, eu sonhava em estar no palco. Eu lembro que eu capricorniana, né? Eu sou a pessoa que vai os jogos, assim, as barganhas, trocando, vendendo. Eu ia pra feira, eu tinha 12 anos, eu ia pra feira toda segunda-feira. Aí eu levava uma bike, eu levava um videogame e voltava com uma coisa melhor, das trocas que eu fazia. É uma cracuda, só que o inverso. Ei, trouxe aqui pra um violão, por favor, vai lá. E aí eu sempre pegava as coisas, né? Sempre fui de barganhar. E aí, tipo, eu troquei a bateria numa guitarra. Aí eu sempre quis ter uma guitarra, só que eu não tinha... eu sonhava em ter, só que eu não sabia tocar, então eu achava que Mas não já era o possível. jogo completo da bateria? Era uma bateria grande. Eu ainda lembro da marca dela, era uma City de pele branca. Uma zoada quando tu tava aprendendo isso daí, os vizinhos. A minha mãe, meu Deus, minha mãe era uma, Deus do céu. Por que a gente deu esse presente pra essa menina? Porque que me deu um reco-reco?
Eu lembro que eu tocava muito alto e ela nunca reclamou. Até quando mesmo? Nunca, impressionante. Tipo, lá na casa da minha mãe tem 2 andares, é uma casa de 2 andares. Aí tem a sala lá de cima que sempre foi vazia. E tem um corredor que é muito perto do quarto dos meus pais. E a minha mãe sempre teve o costume de dormir à tarde. E aí, ou eu tava tocando bateria nessa sala, ou tempos depois tocando guitarra muito alto no amplificador. E ela nunca pedia pra me baixar o som. Ela sempre deixava. Caralho, que legal. Foda. Então, tipo, ela nunca interferiu, ela sabia que eu gostava. Então isso aí foi mais ou menos dos 8 aos 15 que você falou? Foi. Aí que eu troquei a minha bateria na guitarra, a bateria foi uns 2K na época, que era muita grana, e a guitarra eu descobri que o cara me deu ele me enganou. A guitarra era tipo R$200. E aí eu falei pra minha mãe, e ela não ficou com raiva, bichinho. Tudo ela... Ah, o cara tranquilo. trocou pau a pau, então? Foi. Caralho. Eu era criança, né, e tipo, ele me enganou. Mas, tipo, eu lembro que eu pegava a guitarra e eu não Qual era a sabia guitarra? tocar. Era um Strindberg. Não sei qual é. É uma marca que muito tinha entrado, assim, pra Mas também tu iniciante. tirou o máximo daquilo dali, daquele equipamento. Não, tipo, eu não sabia tocar. O meu sonho era tocar, só que eu não sabia tocar. Eu sabia tocar os acordes como violão, mas guitarra mesmo, os power chords, as escalas, os improvisos, não sabia ainda. Aí eu peguei e deixava a guitarra numa cadeira e ficava olhando pra ela, porque eu não sabia tocar, então eu ficava só admirando a guitarra. Vai, faz tua parte. Quem vem música, vai, faz alguma coisa. Vai, por que ele não toca? Era. E eu lembro que eu assisti uns vídeos de um meninozinho que era nos desenhos assim do canal Cultura, que eu nunca esqueci. Que era um menino que ele tinha uma guitarra mágica e, tipo, ele não sabia tocar, mas tudo que ele imaginava, ele tocava, saía na guitarra. E depois eu percebi que é exatamente assim hoje. Tipo, quando eu fecho os olhos no palco e toco, porque a música, ela tá aqui, saca? É tanto Flui. que... tipo, você só aprende a linguagem do instrumento. Agora, o improviso, ele tá todo aqui. Tipo, se eu quiser aprender a tocar trompete, eu aprendo as regras do instrumento, mas a música tá toda aqui. Tipo, os instrumentos, pra onde vai o improviso, pra onde eu quero levar as notas, tá tudo na minha cabeça. É feeling, né? Mas aí eu aprendi a linguagem da É o guitarra. que o pessoal fala de flow, né? Quando você entra num estado de flow. Tipo, quando eu tô fotografando, tem uma hora que eu não penso mais em técnica. É como você tá dirigindo. Você não Exato. pensa em passar marcha. Você já sabe, você tá ali, você tá só passando. Exato. Isso é tão incrível na arte que teve uma menina lá em São Paulo que ela foi num lugar que se chama DS, que é um clube de jazz que eu tava tocando. E ela é dona de um blog, eu vou até te mostrar. Percebe que tem uma diferença de uma galera que é muito técnica, mas que não entra nesse estado, ela é só uma pessoa técnica, ela entende e tal, né? Não tem... Exato. E é muito legal tu ter falado isso, porque eu percebi que a gente que é artista e que entra nesse estado, realmente é um momento de improviso, de tipo, realmente soltar todas as regras. Júnior, Teve um cara que uma vez falou, não lembro quem foi que falou, que chega uma hora quando você está assistindo, por exemplo, um espetáculo de dança, que você não vê mais os dançarinos, você vê a dança. Exato. Não é tipo isso, você para de ver as pessoas dançando e você começa como se você estivesse dentro daquela coisa ali. É como se você visse a dança, você não vê mais uma pessoa dançando com a outra, você vê o movimento, O todo, né? O todo. O corpo. É. Isso mesmo. E tipo, quando essa menina foi no meu show, eu achei muito legal. Aí ela fez um blog e da experiência de ter ido no meu show. Tipo, ela disse que quando eu me via tocar guitarra, é como se eu tivesse entrado no estado meditativo. E tipo, quando eu entrava no estado meditativo, eu conseguia envolver todas as pessoas. Isso me fez pensar na religião, porque tudo é vibração, né? Tipo, é interessante pensar que tudo é energia, porque se a gente acredita no Wi-Fi, por exemplo, a gente é capaz de acreditar que... Aqui, ó, peguei um Wi-Fi aqui, ó. Que tudo aqui é energia. Então, tipo, quanto mais pessoas estão no lugar, mais existe essa troca energética que a gente consegue sentir. Então, é a mesma coisa contigo. Quando tu entra nesse feeling da fotografia, tu entra no estado meditativo muito teu. E você sente... qualquer pessoa, se ela tenta se intrometer, não tem como você parar. Tipo assim, se a pessoa tenta conduzir alguma coisa assim... Sabe quando a gente estava fotografando aquela menina ali no centro? Que eu comecei até ajustar a técnica, que é uma coisa que você faz, a passagem de som e tudo mais. Depois que você ajustar a técnica, pronto, já era. Não tem mais como você parar. É como um cara dentro de um carro que começou a corrida. Não tem. Você só para quando termina de dar todas as voltas. Que ele tá tipo assim, vum. Exatamente. Não tem. A cabeça vai para um monte de lugar ao mesmo tempo
mas ao mesmo tempo ela tá ali, sendo completa. É o estadozinho que eu considero como se fosse um estadozinho de fogo. Né? Você tá ali na guitarra. Quem eu vejo completamente nesse estado é o John Mayer, se eu não me engano. Ele quando pega a guitarra, ele tá ali que pronto, foi-se embora. Já era. É tanto que quando eu troquei de equipamento, que eu fiz um set novo de pedais, que eu não estava acostumada, eu estava conversando com a saxofonista lá de São Paulo. Depois do show, ela falou assim, caralho, a gente tá tocando pra caralho. Eu falei assim, velho, eu não consegui desligar, porque eu não tô acostumada com esse set. Então eu fiquei preocupada o tempo inteiro com ele, eu não consegui, sair de mim no meio do show. Então eu fiquei consciente o show inteiro, tocando, mais focada na técnica, mas eu não consegui Tava sair. aprendendo ainda. Com um equipamento novo, tava aprendendo. Então é interessante esse lance de você se sentir confortável com o seu equipamento a ponto de você... Isso embora. Ir embora. Por isso que eu perguntei, quando você pegou uma guitarra de entrada, se tipo assim, então tu tirou o máximo dela. Porque, por exemplo, vamos fazer aquela comparação, você tem a guitarra e eu tenho uma câmera, então para mim não interessa a câmera. Interessa? Interessa, mas não é o mais importante, desde que eu consiga te extrair o máximo daquele equipamento nas condições que eu tô. Por exemplo, se você vai para tocar com uma galera num sarau, se te derem um violão, você não vai fazer a mesma coisa que você faz na guitarra. Mas você vai conseguir extrair o máximo dentro das suas habilidades naquilo dali, né? Então, por isso que quando você falou que estava com a guitarra que era de entrada, eu imaginei, tipo assim, não, então tu deve ter tirado, tipo assim, sugar da alma da guitarra. Não. Não foi? Não foi, porque, tipo, eu não sabia e quando eu aprendi as primeiras escalas, não foi nem nela, assim, foi em outra que eu ficava trocando as coisas, eu troquei ela em outra guitarra. Aí eu peguei essa outra guitarra, eu sempre fui desapegada com os meus instrumentos, nunca teve um que eu, tipo, esse daqui foi minha primeira guitarra. Então tu teve um períodozinho de olhar pra guitarra e saber ainda se era aquilo, tipo isso? Não, na real eu me senti, eu sabia, eu sempre soube que eu queria guitarra, sempre foi o meu sonho desde criança, eu conseguia me imaginar no palco lotado fazendo solo de guitarra. Esse sempre foi o meu sonho, só que eu tinha insegurança, eu achava que eu não ia conseguir. Então, tipo, eu trocava as guitas e aí eu aprendi as pentatônicas, tem até uns vídeos meus, assim, com 16 anos fazendo na penta. Mas quando eu botava uma backtrack pra tocar em cima, nunca entrava, nunca conseguia acompanhar e ficar no tom, sempre ficava feio. Você que não sabe o que é backtrack e pentatônica, eu tô igual a você, que eu também não tenho a menor ideia. A backtrack é tipo um playback, é um playback de um instrumental sem voz e sem guitarra, pra você só improvisar. E a pentatônica é uma escala de penta. 5. 5, exatamente. E aí, tipo, a pentatônica é a escala mais famosa, né, de blues, principalmente. Todos os guitarristas e instrumentistas sabem a pentatônica, que é mais fácil de você tocar, improvisar e tal. E aí eu não sabia, eu abandonei a guitarra e aí foi que virou a chave, foi quando eu comecei a entrar na bossa nova, no samba aqui. E aí eu comecei a estudar muito violão. Aí eu comecei a aprender os campos harmônicos, os acordes mais rebuscados, que a música brasileira, ela é uma escola, né? Tipo, muita coisa difícil. E aí eu conheci o maestro da Orquestra Popular do Nordeste e aí eu comecei a tocar bandolim. Como é o nome dele? Pedro Madeira. Eu sempre falo dele nas entrevistas. Aí, tipo, o Pedro me incentivou a tocar bandolim, que é aquele instrumento oval, sim. bem, né, do chorinho. Ele tem parecendo um pandeiro, né? Ele tem um couro, né? Tipo de couro. Não, esse daí é um banjo. Ah, é o banjo. O bandolim é de 10 cordas. Entendo demais de instrumentos musicais. Liga, Júnior, liga pra ele. Eu na escola, a professora botou pra me tocar reco-reco. Acredito. Porque tu dá, não, bota Davi pra tocar tua coisa, não sei o quê. Aí me deram um prato. Tu me imagina com um prato? Um prato? Cara, imagina a tua cara. É teu instrumento. Aí, gente, o que faz menos zoada? Aí me deram um reco-reco. Tu já viu um reco-reco? Tem nada. É massa. E o reco-reco não tinha reco nem reco. Ele tava tão reco-recado que não era só assim, ó. Reco-reto. Era reco-reto. E aí depois que eu aprendi a tocar bandolim, a me improvisar no bandolim, que aí a música começou, aí o improviso começou a fazer sentido pra mim. Interessante. Aí eu abandonei. Pois é, aí eu abandonei o bandolim. Aí eu foquei 100% na guitarra. Aí sim, aí eu voei na guitarra, assim. Isso aí na faixa dos 16.
Não, aí eu já tinha tipo, estudos iniciais de guitarra, mas eu ainda não sabia improvisar. Tipo, a galera acha que eu toco improvisando guitarra já desde criança, mas não. Eu digo essa questão do tempo é justamente porque quando as pessoas veem pronto, acho que foi tipo assim. Não. Mas você tem uma história aí dos 8 anos, aí passou até os 16, 15, 16. Aí trocou uma bateria numa guitarra, e depois foi pro banjo não, foi pro bandolim, do bandolim foi pra... Né? Então tem uma história aí de uns 10 anos de aprendizado, mais ou menos, né? Tem. Tem. E ainda teve o meu tempo de aprendizado só de guitarra mesmo. Aí foi quando a minha mãe escutava guitarra todos os dias, né? Tipo, eu tocava, isso eu já tinha 19 anos, ou antes, 18 por aí. Então eu tocava tipo 6 horas por dia, guitarra. Todos os dias, 6 horas por dia, improvisando, todo dia. E eu só fazia isso, tipo, quando eu não tocava guitarra, eu ficava muito doente, assim, muito mal, que é questão de sobrevivência. Quando é que tu começou a estar trabalhando? Tipo assim, fui contratado, então... Não, isso eu tocava voz e violão, fazia barzinho. Tipo, 15 anos eu já tocava barzinho, era. Caralho, só que era voz e violão, voz e violão. Dia que eu saí de casa, minha mãe. Eu falei até pra Roberta Campos, eu disse a ela que uma das músicas que eu tocava era De Janeiro a Janeiro. Não consigo olhar no fundo do... Essa é a música dela, né? Ela ficou super feliz. Então, tipo, eu tocava essas músicas, só que depois eu comecei a fazer show maior com os metais, com o Jorge, com o Barney, e eu tocava guitarra, mas eu nunca tive coragem de solar, apesar de saber. Aí teve um momento que eu sempre virando a chave na minha cabeça, sempre arriscando. Eu podia muito bem estar confortável até hoje com os metais e estar fazendo base sem estar solando. Aí eu peguei e conversei com os meninos, agradeci muito toda a trajetória que eles fizeram comigo, porque era tipo playback, com tudo sampleado e os metais e eu na guitarra, não tinha nem bateria. E a gente fez turnê assim em Minas, foi pra São Paulo. E aí eu agradeci muito a eles e comecei a me forçar a tocar eu improvisando todos os arranjos das minhas músicas, os temas que os metais faziam e os momentos de improviso eu com a minha guitarra. Aí eu peguei e troquei a minha formação de banda. Tirei os metais, botei bateria e baixo. E eu, guitarra e voz. Aí quando é que tu vai me contratar pra ser dançarina? Aí depois que eu comecei a fazer essa formação de trio, voei assim muito, tipo, como guitarrista. Aí eu dei um salto quântico, assim, real. Eu virei a chave, aí comecei a tocar pra caralho. Isso faz uns 7 anos atrás. Que legal. E teve um negócio lá foi mais ou menos na época daquele do Castelão lá? Foi, antes um pouquinho. Como é que essa galera te achou? Castelão? Era o quê? Era quem? Bom, ali foi como se fosse o Super Bowl do Nordeste, foi a final da Copa do Nordeste. E aí convidaram o Xande, mas aí foi a convite da Brahma. Aí eles me convidaram para tocar guitarra lá no meio do estádio. Era na pandemia. Coração? Hã? E o coração na hora que chegou lá? Eu não fiquei nervosa, acredito. Não, pera. Teve um ensaio, né? Eu nem fui ele só me mostrou, olha, você vai andar até ali e volta. Aí tem um transmissorzinho. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tropeçar, todo mundo olhando. Aí deu nervosismo na hora que eu tava entrando. Foi quando eu entrei, aí tinha a torcida aqui dos lados, aí tinha muita gente gritando, tinha 60 mil pessoas. Tava chovendo, né? Choveu depois que eu entrei no palco. Foi? Ou no palco, no estádio. Não tava chovendo. Aí o cara falando no ponto, vai, Raine. Aí eu toquei a anunciação. Aí eu tava no meio, aí começou a chover, parecia efeitos especiais. Aí viralizou o vídeo, o Casimiro até comentou, fez um react e tal. Muito legal. Depois disso veio o The Voice, né? The Voice Brasil. O empresário da Madonna me elogiou, muita gente famosa. Muito bonita, me gusta muito Brasil, muito bonita Rayane, beautiful. Aí depois, como mulher guitarra, toquei com o Matuê, Matuê falou que procurou, a galera do Matuê falou que procurou no Brasil alguém que tivesse a persona que eu tenho, né, a rockstar. Então ele estava procurando me colocar mais nesse lugar de imagem de uma mulher que toca guitarra e tem essa persona de rockstar, ele queria isso no palco.
Então eles procuraram muito, assim, todos os cantos e acharam que o que mais se encaixava era Quando alguém precisar de alguém que toque reco-reco, eu mando te chamar. isso. Você chamou a atenção por tocar guitarra. E como é que é pra ti ter esse respeito conquistado por esse tipo de primazia, né? Por esse tipo de... Cara, é incrível, é incrível. E, tipo, eu acho que deveria ser mais comum, assim, sabe? É até assustador, porque, tipo, eu sou mulher, eu sou nordestina, então só por ser mulher, isso já é um impacto muito grande, porque eu ocupo um espaço... É o Exileste do Ceará. Porque eu ocupo um espaço que é muito... Eu tenho amigas guitarristas, mas é difícil, a gente tem medo de tocar. Quando eu comecei a improvisar, eu tava com medo de improvisar porque o cara que tava tocando sax improvisava pra caralho e eu achava que ele ia me julgar. E, tipo, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de tocar errado. Então, a gente não deixa fluir, não deixa a imaginação rolar, porque a gente não tem a confiança que um cara tem. Que se ele errar, tá cagando, ele é um cara, ele tem segurança no que ele faz, porque ele tá no meio dessa galera. Eu não. Não tem, acho que fica assim, ó. Eu tenho, mas eles têm mais do que eu tenho certeza do que eu, se a gente estivesse nesse mesmo início de trajetória. Então, tipo, foram barreiras que eu quebrei, tipo, teve um momento que eu meti um foda-se, assim, lindo, de tô nem aí porque a galera vai pensar. Eu acho que foi esse momento que eu comecei a melhorar em tudo. Entender como é que realmente funciona. Então... Que você se provou pelo que você é tecnicamente, pelo seu, né? Exato, aí em São Paulo, eu dividi palco com o meu técnico do The Voice, que é o Torquato Mariano, que me chama de princesa da guitarra, ele que me apelidou assim, ele é guitarrista do Djavan, ele já produziu Cazuza, então, tipo, eu fiz um duelo de guitarra com ele lá em Niterói, tipo, um duelo, né? Tipo, ele trocando ideia comigo na guitarra, eu poderia estar muito nervosa, assim, só que, a gente tava papeando, se liga, na guitarra. Aí conheci o Faísca e, tipo, dividi o palco com o Faísca num show lá em São Paulo recente, que foi o Melo Júnior, que é um guitarrista que me chamou pro show dele. Então, tipo, é um nicho que eu tô sendo incluída, de guitarristas, homens. Você tá conquistando. Então isso é foda, isso é incrível. Tipo, o Faísca era o guitarrista da Rita Lee, se liga. Aí, tipo, tava tocando com o Cacau, que é o guitarrista do Eli Soares. Tava tocando com o Paulinho Guitarra, que ele ficou, tipo, me adorou, a gente bateu o maior papo, que era o guitarrista da Marina Lima, o guitarrista do Tim Maia. E, tipo, todos esses guitarristas, inclusive o guitarrista atual da Marina, ele me segue, todo mundo sabe quem é a rainha. Então, tipo, todos esses guitarristas consagrados não só me seguem e me acompanham, como eles todos me respeitam. Como é que tu se sente com relação a isso? Me sinto honrada. Honrada, principalmente dos caras que Aí me passa um acompanham. flashzinho de como é que começou, quando começou, onde é que tá, o que é que tá conseguindo, o que é que tá conquistando. Sim, claro, É foda isso, né? É foda, mas eu sei que eu tenho ainda muita coisa, tipo, pra aprender. Só na trajetória com esses caras também. E muita coisa pra dividir, tipo, e eu não me sinto inferior, eu nunca me senti inferior a ninguém, saca? E nem quis competir, eu sempre fui muito, tipo, tô fazendo o que eu amo e é isso, e tudo que vem é consequência, assim, pura, saca? Legal. Se tu quiser dizer alguma coisa com relação à agenda ou... Gente, eu aconselho que vocês acompanhem. Pronto, isso é legal. Acompanha no Instagram, @RaianeFortes, eu sempre coloco a agenda lá. Pra quem quiser saber a agenda, tá sempre atualizando lá. TikTok? Sempre atualizando. TikTok? TikTok não, no Instagram. Eu tenho um site também, raianefortes.com.br. Estará passando aqui. Graças ao Bruno. Nossa, Obrigada, Bruno Arruda, meu empresário. A primeira coisa que ele fez foi fazer meu site. Top. Agora eu tenho. E, tipo, a agenda vai estar lá sempre. E a gente está preparando .com.br? .com e .com.br, os dois vão para lá. Legal. Então é isso, gente. Acompanha nas redes sociais, que tá sempre lá, tô atualizando. A gente tá preparando uma turnê incrível para vocês. É para vocês que eu faço música, para mim e para vocês. Eu espero... Eu tenho esse lance da responsabilidade de estar influenciando um monte de menina, de criança, de mulher. E, tipo, eu quero ter essa responsabilidade de estar influenciando essas meninas, essas mulheres. E é isso. Top. Namastê. Acho que é isso. Fazer só um videozinho fechado teu, que tu vai falar da tua parceria com a Linda. Por que você gosta de ser maquiada por ela, babá. Depois tu vai fazer o do estúdio. Como é que conheceu o estúdio e por que é que tu fica me perturbando pra fazer foto tua.
Não, eu acho que já dá pra Me botar enchendo o isso. saco. Eu quero. Me chamando pra fazer foto dos Estados Unidos, mas eu quero você, mamãe.